Vamos começar mais um Sabor em Verso e Prosa. E como você já sabe, nessa temporada a gente está priorizando a prosa com palavras que vocês sugerem pra gente e a gente coloca aqui no pote. É a forma de você participar aqui com a gente. A nossa convidada de hoje é uma pessoa que você já conhece aqui nesse canal e adora. Eu vou dar uma dicasinha pra vocês. Objetos reinaugurados. Quem aí lembra? Marta Nucci! Olá! A Marta do Estúdio Lixa tá aqui com a gente hoje. E hoje a gente vai fazer um risoto de berinjela. A receita mudou assim de última hora, porque tá um frio hoje, né? Eu fiquei inventando moda, Inventei, gente. Inventou. Então vem com a gente nesse sabor. Ninho vazio. O ninho vazio, ele só ilustra um momento de mudança realmente de fase, onde o seu filho passa a ser uma outra pessoa. Desculpa, Cris. Só que talvez o filho não pense em ninho vazio. Isso é uma coisa de mãe. Claro que não Porque pensa. filho não sofre de Imagina. deixar o ninho, muito pelo contrário. Eu lembro de ter amado largar o ninho. É uma libertação pra mãe, Sim, é. mas tem essa lacuna que vai sempre ser uma dorzinha. Exatamente. Porque o assunto tá ficando tenso. Tenso. Para onde devo te levar? Para quando fica de chegar? Alguma preferência, senhora? Não, eu só não quero um tema muito polêmico. Ai, não, por favor, gente, temas polêmicos. Não. Vamos... Se bem que nós estamos preparados. Aqui nesse também. canal as pessoas não são polêmicas. Não. E na verdade, se tiver tema polêmico, a gente sabe discorrer a respeito. Sim. Tirar a polêmica. Vamos lá, com sorte. Aqui por baixo. Ninho vazio. Giselda Bren. O seu ninho ficou vazio, o meu ainda não ficou, o dela nunca ficará. Sobre isso. Não é né? isso? O que é não sentir o ninho vazio também é uma outra coisa. Ou, será que só filho que vai embora de casa quer ninho vazio? Acho que não. Pode, né? a gente pode pensar que pode ser uma, por exemplo, uma mudança de roteiro. Por Com exemplo, certeza. sair de um lugar que estava seguro pra você e agora estar aqui em outro lugar também pode dar uma sensação de ninho vazio. Talvez a gente possa chamar assim. Não sei se por esse É caminho. você que abandona o ninho, né? Não é o filho que abandona o ninho. Eu seria um outro eu naquele lugar e agora eu tô aqui. Posso olhar e sentir a saudade daquele outro ninho? Isso é a confusão quando encontram-se pessoas pra tentar interpretar uma frase que pra mim significa uma coisa e pra você significa outra. Ninho vazio pra uma mãe é quando um filho vai embora Sim. e sai de casa E é deixa o ninho diferente vazio. pro pai. Também é diferente pro pai. E é diferente também pra uma pessoa que resolveu não ter filhos. Exatamente. Não Que é? aí é ela deixando o ninho vazio. É isso. Os ninhos vazios que você vai deixando. Posso. Não é isso? Sim, posso pensar em eu como filha nessa resposta, Boa. que seria uma E não outra só postura. isso, pode pensar também no lance das suas viagens. Porque tem muitos lugares que você chega que você se sente tão acolhida que também, né? Pode Você ser acaba mudando de lugares também, né? Pode Porque ser. o que é um ninho? É um lugar que te protege, que te acolhe, que te recebe. É a casa. Né? Quando o tema é inicial, eu acho que quando ele é colocado pela inscrita de vocês, é pra dizer sobre pais que estão sem os filhos. A Giselda provavelmente pensou nisso. Inclusive na fotinho dela é ela com os filhos. Ah, foi ela que pensou Foi ela. nisso. Sim. Então é isso. E vamos discorrer Mas como respeito. somos pessoas diversas e múltiplas, cada um interpreta do jeito que quer. Exatamente. Pode ser. É interessante porque você tá pensando com cabeça de filha, né? Igual você falou, você deixou o ninho vazio. Eu deixei um ninho vazio. Só que talvez o filho não pense em ninho vazio. Isso é uma coisa de mãe. Claro que não Porque pensa. filho não sofre de Imagina. deixar o ninho, muito pelo contrário. Eu lembro de ter amado largar o ninho. Peraí. Vou defender. Eu não sofri quando eu saí da minha casa, porque eu queria muito sair, eu tava enlouquecido pra sair da minha casa. O Rô, quando saiu, eu saí primeiro, fui pro meu apartamento e tava lá já tão tranquilo. O Rô foi um tempinho depois. Na noite que o Rô resolveu sair de casa, ele chorou a noite inteira. Ai, ele sentiu. Sentiu esse desapego da mãe dele, principalmente. Então tem também E rola aí- também essa história, E aí né? eu posso colocar um pouco a visão do que eu sinto quando eu vejo a minha irmã mais velha. Porque a minha irmã mais velha saiu do ninho, mas ela não cortou totalmente o cordão umbilical. Ela sempre quis morar próximo, ela nunca pensou na mudança de cidade. Ela não tem esse panorama exatamente porque ela saiu, mas ela gostaria de ter ficado. Então é uma coisa dúbia, assim, Sim. pra filha. Eu vou falar sobre a minha independência, que é o que você disse. Realmente eu vi como vamos pro próximo degrau e desfiz esse vínculo, entre aspas, porque a gente mora na mesma cidade e eu falo com a minha mãe toda semana. Porém... Ninguém brigou, né? Não houve briga, muito pelo contrário.
E foi uma decisão muito pensada e tomada até tardiamente, se a gente for comparar com as outras pessoas. Mas a minha irmã é a minha irmã que tem filhos, inclusive, ela saiu de casa, mas ela meio que ficava com um pezinho em cada barco e se sentindo sozinha também. Então foi uma coisa que não foi 100% no começo. Agora já está tudo estabilizado, mas eu posso dizer assim, porque eu enxerguei isso estando na casa da minha mãe, já que ela saiu primeiro. Você saiu com quantos anos de casa? Eu saí com 26. Depois de terminar a faculdade. Sim, pós-graduada. já tudo, né? E assim, foi uma decisão que eu tomei e eu sabia que eu não queria fazer o casamento, eu sabia onde eu queria chegar e tava tudo definido num pré-roteiro mental. Então foi uma coisa que foi natural, assim. Não Sim. teve uma ruptura, não teve... minha mãe queria, nesse momento, até que fizesse festa e tudo, mas foi uma ruptura normal, assim. A gente tem vínculo porque a gente mora na mesma cidade. E sua mãe sentiu? Sentiu. Acho que sente sempre, são 3 né? filhas, né? E assim, cada uma saiu numa determinada situação. Eu acho que eles queriam que a gente saísse, porque eles sempre deixaram essa autonomia e independência muito caracterizados na criação deles. E é o objetivo, né? Sem dúvida. Que o filho saia, né? Vá, né? Mas eu acho que no fundo sentiu, porque tinha uma rotina. E tinha uma rotina pesada, porque minha mãe trabalhava, tinham 3 filhos, meu pai que chegava em determinado... Então era tudo um roteiro, assim. Sim. E aí vai perdendo essas coisas também, né? É uma libertação pra mãe, eu acho, pra mãe e pro pai, não posso afirmar. Sim, é. Mas tem essa lacuna que vai sempre ser uma dorzinha. Quando eu digo que quando eu mudo de lugar eu tenho uma dor, é sobre isso, porque eu não sou mãe, mas quando eu faço uma mudança de lugar, sempre vai ter, puxa, mas quando eu tava ali, eu tava feliz por isso, né? A gente sempre vai ter Sem dúvida, essa sem ponderação, assim, E eu acho que dá pra gente fazer uma analogia muito grande, assim, com relação a vários pontos da nossa vida, essa história do ninho vazio, né? Porque o ninho vazio, ele só ilustra um momento de mudança realmente de fase, Sim. onde o seu filho passa a ser uma outra pessoa. Desculpa, Cris. Ela tá aqui, ó, gente. Calma, amigo. Não é uma Você vai mudança demorar de um fase. pouquinho. É porque assim, a mudança de fase do bebê para 2 anos, para adolescência, elas acontecem dentro do mesmo ambiente. Sim. Essa é muito maior do que uma mudança de fase, entendeu? Mas é uma mudança de status também. O Felipe, por exemplo, nosso editor maravilhoso, quando ele saiu de casa e foi morar no apartamento, que ele foi morar no apartamento do meu irmão tava viajando e ele foi pra lá, rola uma certa apreensão da nossa parte. Parece que vocês nunca deixaram eles prontos o suficiente. Exatamente. Né? Você fala, gente, ele não vai saber se virar. Ele não vai saber se virar. E quando você começa a perceber que a pessoa tá se virando, é aí que começa a mudar a fase. Porque você também se coloca numa outra posição. Você vê seu filho como um outro indivíduo, sabe? E ao mesmo tempo, o seu ninho fica vazio. Porque você tava acostumado a ouvir a pessoa berrando, jogando videogame, perguntando que horas que ia ter comida. Sim, tem a parte chata de ter filho também. Não, e não só pela parte chata, né? Mas pela De parte trabalho. de demanda mesmo, né? Não, quando eu falo parte chata, é porque eu acho que Sim. assim, a parte chata de ser mãe é ter essas obrigações. Sim. E educar, que também é muito chato. Com certeza. E ficar de olho na pessoa, né? Você sempre tem alguém que você tem que ficar de olho se tá funcionando, se tá resolvendo a vida, a própria vida. E a partir do momento que a pessoa sai, o ninho fica vazio, mas ele te coloca pra pensar de uma outra forma. Pelo menos eu tô falando por mim, óbvio, né? A gente só fala da gente. Eu acho que liga um botão. É um botão. Assim, quando você ganha o filho, você liga um botão que não estava ligado. E aí, de repente, você se adapta àquilo. Óbvio que essa adaptação vai ser complexa, porque você vai ser outra coisa a partir daquele dia. E aí você vai evoluindo junto com a criança. Quando a criança sai, é meio como se desligasse esse botão. Porque a partir de agora eu não tenho mais a responsabilidade e o que eu fiz a partir de agora vai ser colocado em teste. E vou te falar mais uma coisa, porque principalmente mãe tem um controle sobre as decisões do filho. Porque é complicado. Eu tô passando nessa fase de adolescência, já não é mais obrigar a fazer, como você fazia quando eram menores. Exatamente. Agora ele já tem vontade própria. Claro. Ele pode até dizer pra você que fez e se não quiser fazer, ele não vai fazer. Né? Assim, não tô colocando em dúvida a honestidade. Sim. Mas já não tem mais a sua ingerência ali. Com E certeza. acho que quando sai de casa, aí não tem mais mesmo. Até a convivência. Sim. Depende dele conviver E eu com acho você que ou esse não. ninho vazio, ele passa por isso aí também. Porque enquanto você tá aqui, vazio, você não tem essa demanda, te faz pensar também o que tá acontecendo com a pessoa lá enquanto você não está presente. Enquanto você não
tá olhando. O Felipe, por exemplo, quando saiu de casa, eu ficava pensando assim, será que ele tá fazendo as coisas mais... Organizadamente. Exatamente. Será que ele tá lavando a louça, por exemplo? Porque ele achava... Você tava, Felipe? Na verdade, eu e o Felipe, quando ele mudou de casa, a gente teve um tempo que ele nem mandava mensagem pra mim. Durante um mês, mais ou menos. E eu sofri. Ele quase morreu. Quase morri. Ele sabe disso. Quase morri mesmo. Mas hoje eu vejo que foi muito importante, porque ele reapareceu como uma outra pessoa. Apesar desse sofrimento, dessa desconexão de quem eu fui construindo pra ser até agora, o pai dele, que olhava pras coisas dele e tudo mais, e a gente teve o nosso momento juntos em casa. Quando rompeu, essa pessoa teve que se readequar com essa nova pessoa que ele tava se tornando também. Sim. É muito louco, E né? essa coisa do 30 dias sem contato já é porque ele conviveu não sei com quanto ele saiu, mas os 18 anos 21. com 21, com o Dani. Então ele sabe o que você estava pensando e falou, dá um tempo, porque ele... Agora eu não quero que ele se intrometa. Isso. E ampliando um pouco esse escopo dessa discussão, e aí eu não quero fugir muito porque eu entendo o que é inscrita, aonde ela quer chegar. Se a gente olhar as outras sociedades, a gente percebe como a gente é apegado. Com certeza. E como tem caminhos mais simples e menos dolorosos para fazer esse processo tanto para os pais quanto para os filhos. Então, por exemplo, os norte-americanos sabem que aos 18 anos é um pezinho na bunda, tchau. É isso. Não tem uma... Cultural também. Exatamente. Porque o assunto tá ficando tenso. Ele tem que começar a cozinhar. Eu vou começar já. O pouco que eu conheço dos europeus, eu também posso dizer que já existe uma independência na criança, muito obrigada. Já existe uma independência na criança de uma outra forma que não a forma latina. Então, assim, existem outros métodos de passar por essa dor e a gente precisa, de repente, se agora o seu ninho está vazio, se você está com muito essa sensação, precisa parar para refletir como as outras pessoas de outros lugares com outras culturas, a gente tem, nosso filho não pode errar, o nosso filho, e em algum lugar tem, precisa errar. Precisa errar, precisa aprender, precisa quebrar a cabeça. E eu acho que dosar essa mãe coruja, essa mãe galinha, meus ovos embaixo Sem de mim, dúvida. é um jeito interessante. E talvez observando o todo. outro. Viajar. Por isso Vamos que é viajar. interessante você ver outras culturas, né? Exatamente. Porque isso te faz pensar. Por exemplo, isso vai de encontro. Vamos brindar primeiro. Um brinde às famílias, aos às nossos ninhos amizades. que não estão vazios. E quando eles estiverem vazios, a gente vai saber como lidar, né, amor? Tô Isso, aqui, eu tá, vou. amiga? E, gente, eu não sei se eu posso dizer isso, mas mãe de menino começa com um botãozinho um pouquinho, num grau um pouquinho mais elevado do volume, me parece. Não, eu vou te dizer que ao contrário. Porque eu acho que os meninos acho são que- companheiros da mãe. Você acha? Ai, jura? É porque você não teve uma menina. De quem? Que Eu não mãe? tive, que mãe, né? Porque normalmente eu ouço assim, a menina fica com a mãe, os Não. meninos vão pra casa da namorada. Enfim, vamos começar a cozinhar, não é? Não, mas vamos continuando, porque tá Vamos continuar ótimo. essa conversa. Mas se você tava falando dessa história da cultura, o que eu penso assim? Não eu só nos acho Estados que Unidos, como eles desde sempre têm um outro tipo de cultura de educar os filhos, talvez nem sintam a dor. Trabalha Porque esse você momento já com tá uma se coisa mais preparado, você tá natural. preparado. É ali Sim. que vai acontecer a ruptura e eu tenho até ali pra fazer o que eu tenho pra fazer. Sim. Então, o plano, talvez. Mas eu digo isso de outras culturas. Então, por exemplo, quando você pega bebês dos países nórdicos pra fora dos restaurantes, No com frio. o tempo nevado, e deixar aquilo pra uma mãe latina, pra mim, que nem mãe sou, me causa um estranhamento profundo. E a Sim. criança precisa daquela resistência. Sim. Então, percebe que é como se invertesse a nossa cabeça partindo do pressuposto de que aquilo jamais seria aceito aqui. Sim. E alguém de lá pode olhar os seus ninhos vazios, os ninhos vazios falar, gente, latinos, gente e falar, louca. gente, por que deixar essa criança tão dependente? É. Por que não transformar Sem ela? dúvida. Você percebe? Ah, e vamos combinar que só a raça humana que faz isso com seus filhos, né? Porque passarinho faz quase assim pra fora do ninho, não é? É isso, tem que observar. Exato, A natureza. uma A natureza. observação. Chega um momento da vida dos animais que o próprio animal fala, não vou mais te alimentar, você vai ter que viver Se por vira, si próprio. se vira. E a gente é um bicho, a gente não pode esquecer que a gente é um bicho. Exatamente. A gente só tem essas vertentes, né, que Exatamente. nos deixam os latinos mais É, porque são dramáticos. apaixonados e é uma coisa, é do sangue isso. E eu pode acho
te falar né? uma coisa? Eu acho que isso acaba refletindo no decorrer da vida toda. Por quê? Eu tenho alguns clientes que são europeus e eles montaram uma instituição para idosos. E na cabeça deles, lá fora, os pais criam os filhos para com 18 anos irem embora e seguirem sua vida. E na contrapartida, eles não esperam que os filhos voltem para cuidar Final. deles quando eles estiverem velhos. E a gente não. A gente não. A gente quer que os filhos... A gente não, porque eu não quero. Eu já falei isso pro Felipe, inclusive. Eu quero que ele vá viver a vida dele e eu vou cuidar da minha velhice. Agora, eu como um jovem adulto... Jovem senhor. Um jovem senhor, isso. Jovem adulto é ele, né? Eu, um jovem senhor, eu já tenho que olhar pra isso, como vai ser. Porque eu não quero que meu filho tenha responsabilidade comigo, sabe? E na Europa, as pessoas já pensam nisso. Elas já pensam na velhice, já pensam Sim. que o filho já vai estar na vida dele. E não vai... A gente não. A gente tenta amarrar. E pra se frustrar no final, né? Exatamente. Porque é isso que é pra acontecer. Que é uma grande A maioria das frustração. vezes, né? Agora eu certeza. vou fazer uma polêmica no vídeo. Pode fazer. Passa. As pessoas me dizem, e eu ouvi isso durante muito tempo, agora não mais, porque agora eu já tenho 45, esse bebê já não vai vir mesmo e todo mundo não precisa Sim. mais me perguntar. Mas enquanto essa pergunta ocorria, a resposta era, não, eu não quero ter filhos. A contra-resposta era, você é egoísta. E eu sempre tive uma dor de não poder responder a pessoa dizendo assim, por que eu sou egoísta? Você vai ficar sozinha. Egoísta é você Claro. que tá colocando alguém no mundo pra ser Para seu não cuidador. ficar sozinho. Exatamente. E eu nunca respondi isso porque eu acho essa resposta violenta, mas Mas faz todo sentido. a primeira, era o meu primeiro pensamento, então era uma dor minha, porque eu pensava, meu Deus, então essas crianças estão vindo aqui porque eles precisam dessa ligação eterna, dessa cordão umbilical, e isso não me parece uma coisa que Saudável. é justa. Não é justa saudável com a mesmo. criança. Tipo, ele tem obrigação Sim, de, não, é. ninguém tem obrigação de nada. Eu espero que você tenha uma relação muito boa com o seu filho para que isso aconteça de forma natural. Com certeza. Você tocou nessa história de não ter tido filhos, você deve ter enfrentado muito preconceito Sim, por conta Com disso, né? certeza. E eu ouvia coisas assim que não é que me magoaram, porque realmente eu chego um ponto a gente já não escuta mais, né? Mas no começo assim, talvez, né, Mar? sim, porque essa coisa do, ai, você é tão legal, você seria uma ótima mãe. Talvez eu não fosse. Você não tem a propriedade, entendeu? Ninguém tem a propriedade de responder como o outro vai agir. certeza. Ai, Acho que nem você. Não, nem Porque eu. ser mãe é uma coisa tão... É o botão, é um o tal do botão. botão. Nossa, foi perfeita a sua É um colocação. botão. Então, Nasce isso, um filho que e você uma nunca mãe. sabe como você vai ser. Você pode até achar que você vai ser uma mãe maravilhosa, que você ama criança, não sei o quê, e você tem uma depressão pós-parto. E em muitos casos não nasce no botão. Vai sendo construído também. Exatamente. Até a mãe mesmo, né? Mas eu acho que nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um filho, nasce Sim. um pai. A partir dali É a construção. é uma incógnita, não É. dá pra muito saber. Sem dúvida. Eu tenho uma postura de dizer assim, quando as pessoas dizem, mas você não quis ter? Não, eu não quis ter. Foi opção. Sim. Por opção, porque eu nunca me vi fazendo isso. Então era uma coisa que não é um trabalho assim, vou ser, não vou ser. Você se via casando na igreja? Não me via. Você casou na igreja? Não precisei. Mas é casada. Sim. Há quantos anos? 20. Olha lá. Então, assim, são coisas que eu fiz a construção e eu posso dizer, sem falsa modéstia, segura, porque eu entendia qual era o outro lado e eu observava e dizia, pode ser que encaixe na maioria, eu quero que você case na igreja com um vestido maravilhoso se esse for o seu sonho. Se esse for o seu sonho. Exatamente. Sim, É sobre é isso. isso. Sobre isso. Com certeza. Que a gente possa ir atrás dos nossos, e nossos filhos também possam ir atrás dos seus sonhos, porque Sim. os seres humanos livres, eles produzem coisas melhores pro mundo, e a gente precisa de um mundo melhor. eu Entenderam por que a gente trouxe a Marta aqui? Sim. Agora vocês entendem. Essa pessoa não sabe só de peças antigas e história de peças, não. A conversa rende. E na verdade, gente, eu acho que é tão lindo você deixar o seu filho livre Sim. pra ele ser quem ele é e ter as opiniões dele e trazer as opiniões dele pro seu dia a dia também, pra te fazer melhor também, pra te fazer pensar também. E pegando esse gancho no que a Marta disse, vou aproveitar, porque eu acho que é um momento super legal, porque muita gente assiste, a gente gosta dessa reflexão que a gente acaba fazendo sobre determinado assunto. Não fica perguntando pra mulheres numa determinada idade se elas vão ter filhos, se elas não vão ter filhos, porque
muitas vezes você tá sendo super indelicado com um assunto que já está sendo conversado com o casal, que já tá sendo discutido com o casal, e não diz respeito a ninguém. E além disso, pra algumas mulheres, é uma decisão que é difícil de tomar e que Exatamente. causa dores. Pra quase todas as mulheres, né? Eu falo isso porque eu tenho amigas também que tiveram essa opção e que sofreram muito com a sociedade impondo e dizendo e falando que vai ser egoísta ou que vai se arrepender. Mas começar com a sociedade é com elas mesmas. Mas é por causa Pra da tomar a sociedade, decisão. amor. Não. Aquela história de você tem um limite pra tomar a decisão. E se você não está, por exemplo, você Biológico. disse, né? você disse que você nunca se viu mãe. Agora tem mulheres que se ficam veem- na dúvida, quero ou não quero ser mãe, e eu tenho um prazo pra decidir. Isso gera dor, é nesse sentido que eu tô falando, entendeu? Além do julgamento da sociedade. É isso, porque já existe essa cobrança biológica que a mulher acaba se fazendo, porque é fato, né? E aí ela quer competição, ela quer ser boa no trabalho, ela quer ser mãe e quer ter uma família, e são muitos pratos pra girarem, e esses pratos podem estar tensos em algum momento, porque, por exemplo, as tentantes. Quando você chega e fala, quando vem, e aí Nossa. aquilo, é assim, gente, eu fico imaginando a dor dessa pessoa. Sim, Deve com ser certeza. Acho que e assim, outra coisa também que eu sempre percebo, o primeiro, quando vem o segundo, não tem fim. É uma eterna, escala que não tem fim. Sim. E assim, de novo falando, eu não vejo isso acontecendo em todos os países. Existem países que os pais tiram licença paternidade Sim. porque a mãe diz, eu vou ter essa criança e preciso voltar para Mas eu acho que essa cobrança nem acontece só por causa de gravidez. Eu acho que Assim, com você tudo, vai né? namorar, quando você vai casar? Você Sim. casa, quando vai ter filho? Mulheres quando vai são ter um cobradas segundo. o tempo inteiro, Se né? você resolve parar de trabalhar e larga uma multinacional, Exato. nossa, você é louca de largar uma multinacional e fazer artesanato, entendeu? Eu acho que rola umas cobranças, exatamente como você falou, muito maior pra gente. Quem aí já passou por essa situação de se sentir cobrada por algo que você quer fazer fora da curva? Sim. Deixa aqui nos comentários que tipo de situação que você Sim. foi submetida, né? Porque é isso, te Com coloca certeza. numa situação, né? E às vezes o que pra você é só uma pergunta fofoqueira, só queria saber, Só queria saber. pro outro dói, É uma machuca, dor, porque é uma dor, coisa que a verdade. pessoa está elaborando, né? Eu vejo por isso porque eu tive essas amigas que estavam realmente nessa situação. Tava tão difícil decidir não ter filhos, e quando a pessoa decidia, vinha uma fofoqueira querendo Saber. saber só por saber. Curiosidades. E Guarda às vezes a curiosidade. a gente tem uma ideia, a gente entende uma coisa, mas a gente não verbaliza e não consegue formular essa sinapse completa. Então é assim, eu não me vejo mãe. Por quê? Eu não sei discorrer sobre isso. Eu tenho alguns pontos que eu entendo porque eu não quero ser, mas eu não sei elaborar uma teoria dizendo não é bom ter filhos. Eu não acho que seja isso. Eu acho que eu não queria ter filhos. Então, assim, é um processo difícil esse. Então, quando as pessoas me perguntam e me perguntam por quê, a resposta básica é porque talvez eu não fosse uma mãe tão tranquila, já que eu sou uma pessoa perfeccionista e eu não gostaria de distribuir esta pressão para um outro indivíduo. Pode ser que eu não fosse uma boa mãe, que tivesse dificuldade de educar exatamente porque eu transformo as coisas numa coisa muito fixa e muito moldadinha. E filho, não é nada disso? Exatamente, eles vão criando. Ah, mas você amolece. Não sei se eu amoleço, eu tenho 45 anos e parece que eu não amoleci. Muito. Sim. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, eu tenho regras e essas regras mentais, elas existem. Então, assim, toda essa elaboração é uma elaboração complicada. A gente é criado numa sociedade que famílias são núcleos complexos. E, na verdade, a gente devia ser criado dizendo, somos indivíduos. Então, eu certeza. saio, eu continuo com essa rede, mas eu preciso entender que fora da rede eu vou precisar me policiar com relação à alimentação, me policiar com relação à rotina e tudo mais. Então, assim, essa coisa de ser muito próximo é linda. A coisa do ninho vazio, que eu entendo que é uma coisa bem latina, é uma dor que eu compartilho, eu entendo de onde ela vem, mas eu não sei se ela é super legal. Não é assim, legal. Até Não o, é legal. até o. Eu acho que é péssimo! drama. É É péssimo. drama. Não, não é drama, é sofrimento. Gente latina dramática. É isso Sofrimento. mesmo. É isso mesmo, eu acho. Eu acho também. Agora, voltando nessa história do ninho vazio, que a Giselda quis que a gente abordasse esse tema, sugestão pra quem tá passando por essa situação, do altar de quem ainda não passou, né? O que eu acho é só achismo, viu, Só assim, gente? porque assim, é inevitável. O ninho ficou vazio, a pessoa bateu as
costas e voou. E não depende de você trazê-lo de volta, nem, né, não é essa questão. De se redescobrir. Iniciar um movimento de assim, quem sou eu agora? Maravilhosa. Não foi? Sem meus filhos. Maravilhosa. Porque a gente, enquanto mãe, eu tô te falando isso porque assim, eu me separei. Primeiro final de semana que eu não tive os meus filhos comigo, foi assustador. Eu não sabia o que fazer. Deitar na rede pra mim... Porque a crise é a crise dos É crianças. Cris mãe, e amando ser intensamente, lógico. brincando, sempre mãe dessa forma, de participar e tal. Mas, com o tempo, eu descobri que é ótimo ter fim de semana sem eles, no sentido de fazer coisas que eles não querem fazer com você, mas que você quer fazer por você. Escolher se eu quero fazer comida ou não quero fazer comida, se eu quero sair e voltar de madrugada, sabe? Voltar até a liberdade de quando a gente era livre de fato. Porque a maternidade, pra mim, me trouxe um pouco de falta de liberdade. Eu me sinto dessa forma, embora eu ame ser mãe, embora eu ame meus filhos. Porque te moldou é a Cris mãe. Agora é assim, nesse Sendo mais ou menos... Natal do botão que você Exatamente, é um botão. Então, se você está passando pelo ninho vazio, tente descobrir quem é você antes da maternidade, Boa que tipo de, dica. ou no que você se transformou, onde eu me encontro agora, o que eu posso fazer sem eles, não é? Eu entendo que a natureza seja tão sábia que isso acontece no momento que o adulto pai ou o adulto mãe estão numa fase que é o corpo já não alcança, mas você tá muito mais equilibrada mentalmente. Nossa, sem Você, dúvida. não, por exemplo, com 20 ou com seja quase 30 anos, você tem uma maratona com aquela criança pra aprender, o trabalho, a casa, ser esposa, ser marido. Meu Deus, quantos pratos. Quando Muitos. o ninho fica vazio, geralmente é uma fase que mentalmente você já está mais maduro e pronto pra fazer exatamente esse pensamento. Agora eu já cumpri esse papel. Qual é o meu papel? E isso eu comigo mesma. é uma poesia, porque a natureza é tão sábia que ela nos dá esse ponto de ruptura exatamente quando a gente já tem maturidade suficiente pra entender coisas que aos 20 a gente não entenderia. Sem E dúvida. não só se redescobrir quem é casada, redescobrir esse relacionamento Exatamente. sem Nossa, filhos todo dia também, né? Imagina que construção maravilhosa você passar com um sonho, por exemplo, de uma viagem e de repente, nesse momento, depois de cumprido o papel de pais e mães, poder dizer, agora eu posso me programar sem eu estar preocupada e ter que voltar no meio do caminho e eu posso curtir essa viagem com a cabeça nessa viagem. Eu acho que isso assim, é uma dádiva também. É mesmo. Sem dúvida. Com certeza. De novo falando, eu entendo a dor, deve doer muito aí o ninho vazio Mas vamos de focar vocês. em outras coisas, né? É. Porque assim, Exatamente. toda Para de dor drama. traz uma evolução. Mas você Sim, tem é. escolha de escolher pela dor Exatamente. e ficar ali se martir- sofrendo, meu filho chorando e tal. Ou tentar ver o que se resolve com isso. E tem muitos casamentos que acabam nessa fase do ninho vazio, Com né? certeza. Muito casamento. E também a fase que o homem ou a mulher se aposenta, fica mais tempo em casa, se você começa a encarar a pessoa com mais frequência na sua vida. E sabe o que também? Eu acho que entra nisso que a Marta falou, porque muitas pessoas se pegam sem saber quem são pra onde eu vou. ali. Pra onde Imagina eu vou. você, de bate pronto. O que você vai fazer quando você não tiver que levar os filhos na escola, tiver que buscar os filhos na escola, não sei o que. Não Ai, sei eu o que. vou amar, amigo. Não, eu sei que você vai amar. Porque Mas vai eles te estando em desafogar. casa, eles podiam estar Exatamente. dirigindo. O que eu quero dizer é que você tem a sua rotina tomada pelos seus Totalmente. filhos, né? O tempo inteiro. E quando você se vê livre, e aí, o que eu faço com essa liberdade? Tem isso também, Sim. né? Com a liberdade e com a convivência com as outras pessoas que ficaram. Porque também muda tudo. Se um ninho ficou vazio porque um saiu, você começa a se relacionar com outro filho de outra forma, com o marido, que agora tá em casa mais frequente. Tem muita gente que fica assim, ai meu Deus, ele aposentou. Sim. Tô ferrada, né? E sabe que tem uma outra coisa Porque também? entra mais um que não tava ali, né? Então você vai tirar o seu filho da rotina, colocar o marido aposentado, vai mudar toda essa misturança aí da casa e isso isso. tudo né? Precisa ver, esperar assentar pra ver se essa água fica clara ou não, É Se isso. você né? ainda se encontra naquele lugar ou não. Exatamente. Porque às vezes você entra na história da mãe e você se perde das outras vocês que existem dentro de você. Agora eu vou fazer uma pergunta para os pais. O fato de vocês não terem a definição de quando vai ser essa ruptura causa ansiedade ou conforto no sentido de agora ele não vai, ele Eu ainda... sou dessa segunda. Então, eu a não Cris paro pra ainda pensar, tá. não paro. Meu filho tá indo pra faculdade. Se ele passa no vestibular em São Paulo, no vazio, acontece O ano daqui a que 4 vem! meses. O ano que vem! Mas ele quer ficar, ele já disse. Então, Eu tô torcendo pra que ele vá. Não, você se
sincera, eu cheguei num nível que eu acho que, você falou o negócio da natureza ser sábia, né? Eu acho que a adolescência te prepara pro ninho vazio. Com certeza. No sentido assim, hoje, ao mesmo tempo, existe uma Cristina dentro de mim que assim, que ao mesmo tempo vai sofrer, Mas já tá sair, mas Já tá engolindo. mas do outro lado, gostaria pra ser mais responsável, É, pra porque fazer por adolescente ele é um mesmo, saco, gente. criar outras visões de mundo fora Isso da é minha, muito legal. entendeu? Isso é muito legal, Com certeza. porque eu acho que você nunca vai dar esse trabalho por encerrado, porque você nunca vai deixar de ser mãe. Exato. O Dani nunca vai deixar de ser pai, então Não. sempre vai ter uma coisinha pra corrigir. Com certeza. A minha mãe me corrige Claro. e vai continuar me corrigindo. E eles Mas- querem isso. Mas eu acho que esse olhar que você tem já é assim, o pouco do material que eu dei ainda tá faltando coisa, eu acho que ele não tem maturidade, mas dali Sim, ele consegue sim. ir. É. E outra coisa, E talvez seja a hora dele ir, né? a nossa geração e o nosso meio, porque também não pode ser geração só, porque tem vários meios, né? Sim, 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 Culturais, sim. sociais. Então, o nosso meio cria filho muito em bolha. Da sua Sem- casa pra escola de carro, da escola pra não sei aonde de carro, quase não. É o meu mundo, não é de todo mundo. Eu gostaria que ele saísse dessa bolha um pouco, entende? Pra ver outras realidades, pra enxergar. Ele é uma pessoa eles, né? São maravilhosos maravilhosos, e tal. lindos. Mas eu acho que é importante enxergar. O mundo não gira em torno do meu umbigo É e isso. do núcleo. E é super importante você falar isso, porque o simples fato do tema ninho vazio já é algo relacionado à nossa bolha privilegiada Sem dúvida, e com etc, certeza. etc. Sem Porque dúvida. nós não estamos falando de mães que os filhos começam a trabalhar com 12 anos para poder ajudar em casa. Exatamente. Né? Então, Estamos na tipo, bolha. isso que você falou é muito importante, porque nós estamos falando da gente, dessa bolha que a gente vive. E assim, E que a gente se dá o luxo de ter um ninho vazio. e são poucos filhos, porque se forem 12 filhos, o primeiro você vai saiu, o último ainda vai ficar. A hora que esse último sair, já tem o neto do primeiro. Então, é verdade. O ninho praticamente nunca fica vazio. não É vai, verdade. só vai mudar a posição, assim, né? Então, Verdade. tem E razão. esse termo surgiu agora também, né? Não é uma coisa muito nova. Mas eu queria entender, eu fiz essa pergunta porque eu queria entender, porque, por exemplo, esses países onde 18 anos sai, já tem uma programação. Então, Sim. mentalmente, essa mãe e esse pai já estão preparados. E as crianças também. Elas já sabem que elas não devem permanecer e que aquilo... A gente fica com 20, 25, 32, Vai uns ficando. 40. Porque é isso, a gente é muito família, né? Núcleos familiares. É folgado mesmo. É folgado, sim. É muito folgado. Mas eu acho que não vejo assim. Eu entendo que as famílias são núcleos que não se desfazem. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando e aquilo me caiu muito azedo, mas depois eu refleti e disse isso, peraí, Marta, tá caindo azedo porque você tem que voltar um passo pra trás pra pensar. A partir do momento que você se junta em um projeto com uma pessoa, essa pessoa é sua família. O resto tem que passar a ser parente. A prioridade tem que ser do casal pra chegar a construir alguma coisa, porque aquela decisão foi tomada. Sem E a dúvida. pessoa tá abrindo mão de coisas por aquilo. A gente não consegue se desligar como um polvo. Minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos. E eu entendo isso, e isso é uma coisa nossa, é nosso coração. Mas pare e pensa. Se de repente eu preciso tomar uma decisão, e eu priorizo, no caso, vamos dizer, eu priorizo a minha mãe e eu posso desconstruir esse projeto. Sem Aqui. dúvida. Então, Nossa. assim, é uma reflexão que me doeu muito fazer. Eu não consegui terminar de digerir isso. Certíssimo. Mas eu acho que tem uma razão. certeza. São núcleos de. Tem que ser. Eu vou continuar amando a minha mãe, eu vou continuar fazendo o possível por ela, e Sim. isso vai ser sempre a minha realidade. Porém, eu preciso priorizar aquilo que eu decidi como sendo a saída, a largada. Mas aí você tá falando de um casamento. Exatamente. E a pessoa que não tem um casamento só tem os filhos. Você percebe? Mas eu acho que ela também deve priorizar aquilo ali, porque se ela continuar sentindo como apoio a família, A vida inteira? aquela relação ali vai ser sempre uma relação que pode faltar essa mãe, pode faltar Sim. essa avó, pode faltar essa tia. Sim. Então, assim, essa relação aqui tinha que ser a privilegiada, eu acho. Embora uma mãe solo necessite de uma rede de apoio. Exatamente. Total. Mas assim, o coração da coisa devia ser a mãe e o filho, a mãe e os filhos. Eu não convivo muito com mães solos, eu não posso dizer, eu sei que deve ser uma coisa muito difícil, mas eu fico pensando, se eu criar essa rede de apoio como sendo a base da coisa, então, por exemplo, minha mãe mudou pra praia, eu tenho que mudar pra praia, porque Sim. a minha mãe é a minha Não, rede não, de não, apoio, não. eu tô deixando de dar
prioridade. Eu acho que pra mãe solo é mais certo de que ela tem que se reinventar o quanto antes, sabendo que ela vai ter o ninho vazio em algum momento da sua vida. É porque esse botão foram 2 botões. Exato. Mãe e pai, né? Exatamente. É É muito, maior, É maior, né? é maior. Sim. Porque quando tem mãe e pai presente, a mãe é a mãe, o pai é o pai, e existe uma colaboração para a criação das crianças. Quando Sim. a mãe solo, ela precisa não complementar, mas gerir essa ausência. Com então, certeza. aonde está a presença masculina, toda aquela preocupação que as mães solos devem passar, quando desliga esse botão, são 2 botões, né? Sim. Você fez a opção pelo seu marido e seu projeto de marido. Exato. Eu acho que quando você tem os filhos como projeto, quando eles vão embora, aí ferrou. Ferrou. É isso. Por isso que você precisa valorizar. Mas é tão complicado você orientar tanta a pessoa coisa, assim, né? olha, vai se buscar, vai Não, descobrir coisas que só você gosta. No emaranhado da coisa, às vezes não dá pra fazer. Mas assim, nesse caso de ninho vazio, eu acho que é o assunto o mais importante. Voltar a centralizar, lembrar que a gente tem maturidade, a natureza foi sábia. Então, peraí, de agora pra frente, pra onde? E eu acho que é redescobrir outras faces suas. Porque a mulher tende a... Nós somos a mãe, nós somos a filha, nós somos a profissional, nós somos a amante, somos várias. Muitas mulheres, eu acho que essas são as que mais sofrem, quando se tornam mãe, dão um peso muito maior pra essa face do que pra outras. Tanto é que casamentos se rompem, porque ela deixou de ser a mulher, a esposa, enfim, não é julgamento de nada, mas isso acontece. Você se ver solo é tentar estimular outras faces suas, reencontrar outras faces, de ser mulher, de sair com as suas amigas, de fazer um hobby que você... Descobrir um hobby que você não tinha, viajar. Marta, por exemplo, tem muitas dicas de viagem, por sinal, se você quiser se embrenhar por esse mundo, porque adora viajar. Como o ninho dela é vazio, né, por opção. Uma das vezes que me perguntaram, mas você não vai ser mãe? A minha resposta foi, meu filho se chama Motorhome na Europa na aposentadoria. É Por isso. sinal, gente, Opções, vamos deixar gente. aqui na descrição do vídeo o link pro canal da Marta, que tem um canal maravilhoso aqui no YouTube, Tudo que de acabou lixa. de voltar de uma viagem maravilhosa pela Rota 40 e vai contar tudo isso no canal. Vai Exatamente. mesmo? Vou contar, vou mostrar o que eu passei de perrengue, quais são as dificuldades, e eu tô tentando colocar muitas informações, porque eu, como sou uma pessoa muito planejada, lembra lá atrás que eu não posso, tenho que sair com regras e nananã, faço planilhas antes de um ano antes de viajar. Então, por exemplo, agora que eu voltei, eu já começo a pesquisar sobre o roteiro do ano que vem. E nessa planilha eu não encontrei informações. E, na verdade, eu dei uma de valente e disse, chegando lá eu resolvo. E esse chegando lá eu resolvo, talvez a minha mãe tenha ficado bem preocupada mesmo eu já estando fora de casa há tanto tempo, porque não tinha muita solução. Pra se comunicar. Pra se comunicar, posto de gasolina, a gente sentiu uma certa dificuldade de combustível e principalmente eu aprendi uma lição, se não tem informação, talvez seja porque ninguém foi. Também. Sim. Então é uma anotação mental. Talvez seja Isso também não porque foi. a Marta gosta de roteiros de aventureiros, né? Não é qualquer roteirinho, não. Né? Vou pra Disney, não. Né? É com casa em cima do carro. Exatamente. Né? A gente tem que conhecer o mundo olhando pro mundo como as pessoas. Sabe por quê? Porque te faz humilde. Sim. Te faz pensar por que essa criança que no meio de Paris, uma passagem, uma criança muito pequena, inteira agasalhada, com um pão ao chocolate na mão, num frio que fazia, mas num frio, e a mãe dizendo vai, 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 e aquilo me pareceu assim muito pouco amistoso e muito pouco maternal. E depois eu pensei, se essa criança empaca naquele frio, a mãe ia ter que pegar no colo, e a mãe tinha muitas coisas na mão. Então é um vai, vai, vai de agora não é pra ficar no frio. E aí eu falei, para de avaliar o que você está vendo sem pensar no dia a dia dessa mãe. E avaliar pelo seu ângulo, Exatamente. né? Pela sua lente. E quando você viaja, você olha por esse olhar, né? De Exatamente. quem mora aí no lugar. Aí eu né? volto e fico um pouco humilde, me coloco no meu lugar. Quando eu olho um paredão de 250, de 12 milhões de anos, eu fico pensando, parece que 80 não é quase nada. Ponha-se aí no seu lugarzinho. E também vendo essas outras relações, né? Sim. Eu tenho muitos exemplos de coisas
coisas que eu aprendi viajando e que eu acho que minha mãe não gosta que eu viaje, que a minha família diz, por favor, não dê pra passar naqueles lugares péssimos que eu quero passar. Eles torcem pro meu roteiro não dar certo. No caso, pra eu ter que desviar pra um lugar mais fácil. Mas eu... Mães latinas. Mães latinas, sobre mães latinas. A minha irmã também fica super preocupada e diz, que horas você vai no shopping dessa aventura? Eu digo, viu, não tem posto de combustível. Querida. Eu optei por não ter shopping. No caso. Mas eu acho que assim, me põe no meu lugar e eu consigo perceber essas relações familiares e isso me faz refletir sobre as nossas relações. Eu gosto de ser latina, meu sangue é latino e eu tenho muito orgulho da minha também, origem. Adoro. Mas algumas coisas a gente podia ser um pouquinho mais leve. Mas isso é questão de só lapidar, né? Exatamente. Porque a parte boa latina é muito boa. A gente só tá falando de um drama. Eu acho que excessivo. assim, eu acho que o fato de ter vindo esse tema, Ninho Vazio, já quer Acho dizer incrível. que vocês estão refletindo sobre como vocês Com são certeza. mães. Ou querem dicas pra enfrentar essa fase de uma forma mais harmoniosa. Também, eu acho que esse tema, vir com a Marta, que é uma pessoa que optou por não ter filhos, é muito legal porque ela traz o contraponto Sim. desse ninho Sim. vazio, dessa parte dramática realmente da vida, principalmente de mulheres, eu acho que mais de mulheres do que de Acho homens, que né? sim. Porque realmente é uma dor realmente que as mães acabam carregando nesse momento Porque da elas vida. vivem mais Sim. a maternidade do que o pai vive a paternidade. Exatamente. Ainda é assim. Mas eu vou te trazer um outro dado, que é de amigos também, porque eu acho que a gente é feito das nossas experiências E e das do que a que os gente outros, observa, né? sem dúvida. Eu tenho amigos que sofreram muito com a saída dos filhos quando foram pra faculdade, os dois saíram juntos, sofreram demais, ficaram deprimidos mesmo, da gente sentar e conversar a respeito. Agora os filhos terminaram a faculdade e estão querendo voltar. Pergunta se eles querem que os filhos voltem. Adoraram a vida sem os filhos. Não, Cláudia. querido. Cláudia também. Quem lembra aqui da Cláudia, vou deixar na descrição É. do vídeo o link da casa dela, maravilhosa, que bombou nesse canal. Que foi exatamente isso. O filho casou, saiu de casa, com 30 e tantos anos quis voltar. O que ela fez? Pode voltar pro terreno, desde que você construa lá na ponta. Do jeito que eu quiser. Do jeito que eu quiser, não, Porque a no casa é estilo da casa minha. dela. Foi a É um- receita ideal, no caso, Foi. pra ela. Foi. Né? Porque tá Sim. próximo. Mas não tá grudado. É isso. Então, pra aquecer o coraçãozinho, Giselda, vai passar. Daqui a pouquinho, Vai. quem sabe, você não quer nem que eles voltem. Cada um vai viver sua vida e vem no final de semana te ver, te encontrar, falar pelo WhatsApp o tempo inteiro. Acho que você também vai poder observar como a sua criação e como tudo que você fez e todo o empenho que você teve está se desenvolvendo agora. Ou não. Isso. Não, ou não, Cristina. Ou não tem possibilidade. Sabe por quê? Eu acho que é esse, mas ela vai, gente, mas vai sofrer. Porque esse ou A não gente diz tá tudo, vendo, né? né? Esse ou não diz tudo. Porque vai dar certo. Vai dar certo. As mães precisam acreditar que assim como nós demos certo, Gente, não, não tem como Não tem dar. como. Você me Ai, ensinou gente, direitinho não os seus sei. filhos, amor? Aí que tá, não sei. Não sei. Eu tô num momento da minha Eu acho vida que que eu não esse sei se é eu fiz o bem drama. feito. Não se alimentam direito como deveria alimentar. Sabe as coisas assim? Eu acho que tu tá ali Sim. em muitos Cris, pontos. você acha que essa criança que Verdade. virou um adolescente, que vai virar um adulto, vendo... Porque eu te digo, a palavra, ok, o exemplo arrasta. Uhum. A palavra te norteia, mas o exemplo arrasta. Vendo você dúvida. se alimentar, e aí ele vai falar, hoje eu tô com dor de barriga. Ah, mas a minha mãe não Eu come. me alimento erradamente, seu Daniel. Não, mas assim, gente... Não, mas a alimentação é um detalhe. Ela tem Não. medo do exemplo, na verdade. Vamos voltar pra receita rapidinho. E lembrando que todos os ingredientes dessa receita a gente pediu na compra programada da Shopper. Do vinho ao arroz arbóreo, né? Sim. Tudo programado. A Shopper entrega tudo certinho na sua casa, embalado, separado por categorias. Você que é perfeccionista e amar. Você ia amar Já a pensei Shopper. que eu posso programar os cardápios especiais, por exemplo, todas as sextas-feiras eu vou comer alguma coisa. Uma delas vai ser o nhoque da fortuna e as outras a gente vai Ah lá. fazendo. E aí você já pode deixar isso programado. Ótimo. Até porque você pode programar a compra mensal e a compra quinzenal ou semanal, entendeu? Tem duas compras diferentes, porque salva lá a lista. Várias Gente, caixinhas. imagina se você tá aqui Olha na... aqui.
Deixa eu mostrar uma coisa pra ela. Peraí. Essa daqui, por exemplo, veio higiene pessoal. Era uma caixinha que veio só com produtos separados aqui. Então, o que vem de verdura vem separado, o que é refrigerado vem separado, o que é congelado vem separado. Então, realmente é muito interessante. Pra gente que detesta ir ao supermercado e que não tem tempo dessa coisa também, sim, né? porque também você pode se programar a fazer as compras do fresco e deixar esses que são secos já programados e prontos, né? Fica uma coisa bem mais fácil. Agora, fala uma coisa. Você falou o negócio de ir pro supermercado, você gasta mais tempo quando você tá no supermercado. Confesso que na Shopper eu tô gastando tempo também. Porque eles têm umas subdivisões lá, novidades, destaques, não sei o quê. Você acaba ficando Eu lá. olho tudo! Deixa eu ver o que tem de destaque, deixa eu ver o que tem de Xeretinho. novidade. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo um link pra você ir lá pra Shopper, pra você testar se você quiser. E seguidores da gente colocando o cupom Casa e Prosa tem R$100 em compras, então vale a pena. Vai lá, faz um teste. Eu gente- particularmente gostei bastante. A gente tá amando essa experiência. Já faz o quê? 6 meses que a gente tá com a Shopper, né? E passa assim, ó. Shopper, vamos renovar. Deixa aqui embaixo nos comentários assim, hashtag Shopper patrocina o sabor. Sim. É muito legal a gente poder falar de um produto que a gente realmente acredita. E isso é o principal, né? Na verdade, a gente preza muito por isso. Agora, a Shopper realmente superou as expectativas. É não muito legal. É muito legal. É uma conveniência, né? Exatamente, é uma conveniência. E, gente, tem mais uma ideia aqui que eu acabei de ter com a Shopper. Fala. Se seu ninho está vazio, você não precisa mais de uma programação tão perfeita de supermercado. Olha aí, uma oportunidade de sair um risoto na quarta-feira porque você merece. É isso. E porque você decidiu. E porque você decidiu programar sua compra. Exatamente. É isso. Porque vinho guardado não vale, louça que não é usada não vale. Pra quê? Você não fazer um prato especial porque é terça-feira no almoço não vale. É isso. É sobre isso. Você faz Sobre comida gostosa só pra você? Eu cozinho gostoso, a gente cozinha por prazer, eu e o Hernan é um cozinheiro de mão cheia. Então, assim, a gente tem o nhoque da fortuna, num domingo de manhã a gente levanta e diz, vamos fazer macarrão caseiro. A gente tem muito prazer em cozinhar e a gente cozinha junto. Ai, que delícia. Porque é uma coisa que precisa ser feita em família mesmo, né? Pra todo mundo estar participando daquele rolê e saber o valor daquele alimento, de como ele foi preparado, de quanto tempo. Eu acho que tem todo sentido o sentar à mesa para Com mim. certeza. E quer ver que, olha que interessante que você falou, tem a ver com a família. A família a gente configura. Exatamente, Né? Muita gente- exatamente. voltando a essa história do decidir ter filho ou não ter filho, você decide qual vai ser sua família. Se vai ser com filho, se vai ser sem filho, Com se vai ser um amigos, homem ou uma com um mulher, namorado. se vai ser 2 homens, 2 mulheres. Sem dúvida, sem Enfim, dúvida, é sem isso, dúvida. reconfigurar tudo. Uma amiga minha, quando eu tava me separando, eu tava sofrendo porque eu ia desfazer a minha família. Éramos pai, Não, mãe, não. 2 filhos, 2 cachorros, um gato. Não, você vai reconfigurar a sua família. Exatamente, exatamente. Graças O ninho a ficou Deus. vazio, você também vai reconfigurar com Em outros alguns núcleos. casos, graças a Deus. E aí todo mundo diz, mas um par não é uma família. Eu digo, sabe por que sim? Porque eu, em um determinado momento, percebo que jamais eu conseguiria fazer todas as coisas que eu faço, inclusive essas viagens esquisitas, com a minha família inicial. Porque Sim. a minha irmã gosta de uma coisa, a minha outra... Então, assim, eu não teria companhia, eu seria sozinha. Agora eu tenho um louco pra ir comigo. Ele planeja Ótimo. junto, ele dirige, ele adora os passeios. Ele é tão perfeccionista quanto você? Não, ele me deixa livre pra fazer o roteiro. Ai, que Ele ótimo. sabe que eu vou conseguir a informação e aí a gente, numa última reunião, porque isso também faz parte da viagem, planejar, viajar, recordar 3 vezes. Sim. Você viaja 3 vezes. Ótimo. Nesse planejamento a gente bate o martelo final e aí já é tipo 1 semana pra sair, carro revisado, tudo ok, é só partir. Mas ele me dá essa liberdade porque ele sabe que eu sou perfeccionista. Planejar, viajar e recordar. Recordar. Você viaja 3 vezes. É isso, que incrível. É isso. É Fica isso. a dica, gente. Inclusive, se Vamos você começar a for viajar pro nesse canal, gente? Vamos? Vamos levar o cara Investe Prosa pro Nordeste. Sabe o que vocês Ela podiam? não pode ainda, porque o ninho ainda não ficou vazio, entendeu? Ela só vai poder na hora que o ninho ficar mas eu posso me vazio. organizar Está pra ir. organizado aqui o primeiro item do calendário da Cris assim que o ninho ficar vazio. Isso. Vamos viajar para gravar outras culturas para É que isso. na Não verdade fica vazio, não. vai fazer isso precisar não. sim. Eu quero ver esse daqui viajar sem o Rô. Fala de mim. Não, eu fui sem o Rô agora em abril, Primeira foi vez, horrível. quase morreu. Tá vendo? A gente não viaja aqui em casa por causa Você viaja sem o dele. Hernan? Não é por minha culpa. A única vez que eu viajei, eu pensava, quando eu tava no lugar, eu falava, se o Hernan estivesse aqui, a gente já tá fazendo. Aí eu voltava e isso. falava, eu não aproveitei. Como eu aproveitaria? Óbvio, eu Exatamente. aproveitei, eu vi porque era uma experiência e tudo. Mas eu sempre pensava, se o Hernan estivesse aqui, ele ia adorar comer esse queijo. É isso. E aí, O tempo assim, inteiro. fica um pedaço, porque
depois, quando a gente recorda, eu não tenho ninguém pra recordar. É solitária essa recordação. A viagem. Então, assim, núcleos familiares, percebe? Quando você sai sem seus filhos, você chega num lugar e diz, meu Deus, como o seu mais novo ia gostar desse... Pior, a mãe vai, além de sentir falta, igual você sentiu dele, vai sentir culpa por estar vivendo aquilo e o filho não estar vivendo. E ainda preocupada com o que ele tá Mãe fazendo louca. aqui, se ele tá fazendo tudo certo enquanto você aproveita, né? Exatamente. Pior. Mas a grande maioria das mães sentem isso. Do tipo, eu acho que ai, gente, eu vou comer uma coisa gostosa e meu filho não vai comer. Não tem aquela frase, ser mãe é ter culpa? Tem uma coisa assim, não é? Ser mãe é ter culpa. Ai, gente. enfim. A gente ama vocês, mães, mas tudo louca. Eu amo minha mãe, de verdade. Eu amo as mães latinas, eu adoro que a gente dê abraços e que a gente seja essa população tão calorosa. gente aperte, Mas a gente né? precisa dar uma Tipo, diminuidinha aí nesse sofrimento, gente. Menos tango, Não mais... sejam loucas, gente. Porque é bom ficar sozinho também. Também, Sim. 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 Você se fazer as pazes com você. Eu sou uma pessoa, embora o Dani fica brincando, e eu também, com essa história de ninho vazio, eu amo ficar sozinho comigo mesmo. Mas é Eu claro, amo ficar sozinha claro. comigo mesmo. E às vezes quando esse vazio, que às vezes são temporários na minha casa, se rompem por algum motivo, assim, ai, já. Deixa eu ficar aqui sozinha comigo mesma. Ô, gente, mas nada como tempo, né? A minha mãe foi uma mãe típica latina, dramática, do tipo... Ai, fui assaltada. Minha mãe pegava o ônibus e ia até onde eu tava assim? e chegava assim, querendo me inteiro, ver. Você tava inteiro. Ah, Tipo, mas uma assim. louca. Comenta aqui embaixo, mãe, porque ela sempre assim. Ela é nossa seguidora, Fátima. E hoje, ela tá feliz da vida sozinha. Pergunta se ela quer que alguém vai morar com ela. Não quer. Ela tá Apenas certíssima. pulem a minha casa. Exatamente. Isso é uma coisa que eu achei engraçada. A certíssima. minha mãe, a primeira que saiu foi a minha irmã para casar. Só que ela foi essa filha que ficou em volta, né? Orbitando ali naquele núcleo. Tomando né? café com ela todos os dias, não sei o que, não sei o que. Então eu acho que ela não sentiu tanta falta e ela não demonstrou. Eu senti mais a falta da minha irmã que eu acho que minha mãe. Eu chorei muito quando minha irmã saiu de casa. Como se tivesse morrido, foi uma coisa horrorosa. Quando eu saí de casa para ir para outro estado. Ela já era uma mãe latina sem ser mãe, você viu? Ela chorou porque a irmã saiu. É um Gente, bloco, mas eu né? sofri muito quando a minha irmã saiu. Mas eu entendo. E eu vejo o Davi sofrendo às vezes por causa do Felipe, que é o mais velho. Porque o mais velho nunca lembra do mais novo, que é o mais novo perto. O mais novo sofre. Eu fico vendo o Davi, eu fico vendo no lugar dele. Mas enfim, eu saí, não lembro da minha mãe ter sofrido. Porque ela já tinha feito a primeira etapa da Eu cura. acho que não é isso, eu acho que é dela. Ela não foi ver Ela onde não eu é tava indo dramática. morar. Ela não foi. Até hoje pensando com os meus olhares, nossa, a mãe não foi nem saber onde eu tava indo morar. Mas não é porque você tinha autonomia o suficiente e ela sabia que você Pode ia ser. dar. É que ela não foi uma mãe chorou. segura. Ela foi uma mãe segura. Porque ela sabia o que ela tinha passado. feito. E a partir do momento que a Cris, desse jeito, que chorou com a irmã saindo, disse, eu vou mudar de estado, essa decisão já estava tomada. E ela entendeu como adulto. E não mas- tava Com pedindo, certeza. eu tava comunicando. Com certeza, Eu tava faz todo comunicando sentido. que eu ia sair de Exatamente. casa, né? E tudo bem. E comemos uma pizza e tchau, filha. E aí eu fui correr atrás de tudo. Mas De ela onde vai morar. reclamar que eu não espero ela. Vem aqui. Eu vou colocar cenourinha também no nosso O que vai nesse risoto? Porque assim, o risoto a vai. gente fala que a receita aqui é um mero complemento. Sim. Daqui a pouco não A tem gente nem assumiu receita que era mais. um mero Mas complemento. olha, tá super cheiroso. É um mero complemento super cheiroso, quero dizer. Ótimo. Inclusive, as pessoas pediram para as pessoas falarem se tá bom mesmo a comida, viu? Porque a gente termina o sabor quando a gente vai comer. É verdade. E depois as pessoas não falam. Não sabem, tipo, ai que delícia, tá gostoso, tá... Eu vou pedir para todas que já passaram pelo sabor comentarem. Eu vou deixar fixado o comentário, né? Pra vocês verem que fica gostoso. É um risoto de berinjela. Eu nunca comi risoto de berinjela. Você já comeu? Sim. O que tem nesse... além da berinjela? É, cebola e alho, né? O alho dessa vez eu fiz laminado, porque ele vai soltando no meio do risoto. A berinjela eu fiz uma primeira parte, refoguei, e depois eu coloquei uma outra parte junto com o arroz no final pra ela não dissolver tanto. E vou complementar com uma cenourinha que ela dá um sabor meio agridoce, assim, também pro risoto, fica gostoso. Você já fez dessa forma? Não, mas eu já usei cenoura num outro risoto, ficou bom também, no risoto de fungo. Risoto, assim, precisa fazer bastante força. Muita força pra ficar ruim, né? verdade. Porque Não risoto... é, gente? qualquer É verdade. Risoto é uma... E outra, nós estamos falando unanimidade de quase, né? ingredientes maravilhosos. Um vinho branco, um arroz arbóreo, cebola, alho. Não vai dar errado. Não, o risoto é muito Eu não gostoso. posso falar porque eu não terminei ainda, vai que dá errado. Se queimada, dá errado. Risoto é comfort
food, cara de ninho cheio. E na verdade, esse dia frio, não é? Sim, sim. Ele agrega, gente. É né? comfort Saindo food, não é? fumacinha. Quando com você certeza. chega em casa e você quer a sua casa. É. Depois de uma viagem dessas que a gente faz, eu tenho alguns pensamentos. O primeiro deles é como a nossa comida é boa, então É. realmente os nossos ingredientes fazem diferença aí dos países que eu já conheci. E segundo, como eu quero sentar e comer a minha comida feita na minha... Gostosinha. Sabe, aquela coisa de Voltar casa pro seu mesmo. ninho. Exatamente, voltar Sim. pro meu Seu ninho. ninho. Porque no fundo a casa da gente é a nossa maior segurança, assim, no sentido de acolhimento, de espaço, um espaço preservado, né? Então eu posso viajar o mundo, passar perrengues por aí, mas esse dia da volta ao meu ninho é sempre um dia tão glorioso quanto é o primeiro dia de viagem. Imagina. Então você não abre mão da viagem nem de voltar pra Nem casa. de voltar pra casa. Eu acho que as duas coisas fazem parte do pacote mesmo. Dormir na nossa cama, né? Tomar banho no nosso banheiro, dormir, Ai, cozinhar ótimo. com as nossas panelas, que você sabe onde estão as coisas. Então, a gente cozinha durante a viagem, porque a gente realmente faz um tipo de viagem num outro formato, mas sempre é aquela coisa bem mais rápida e não tão elaborada quanto ter... É a sua caminha com travesseirinho, cheirinho. Não todos os seus temperos, né? A horta fresca que você vai lá e tira alguma coisa. Então sempre tem essa coisa latina da nossa casa, porque eu também acredito que eles entendam a casa de uma outra forma. A gente entende a casa como um espaço que é um pertencimento, faz parte do nosso corpo, né? Sim. Faz parte As outras culturas não? eu acho que tem uma coisa bem delimitada, como os 18 anos do filho, eu acho. Tem a coisa do... Vai começar a chorar de novo. Não, eu gostaria, por isso que eu fiz a pergunta, o fato de a gente não saber quando os nossos filhos vão sair de casa, qual é a idade, essa coisa em suspense, suspensa no ar mesmo na linha do tempo, é o que faz a mãe sofrer mais na América Latina. Porque se eu tivesse determinado que nessa etapa aqui, então, por exemplo, a gente tem uma ruptura, ele vai entrar na faculdade, talvez não seja aqui. Você já vem se preparando desde sempre, porque você quer que seu filho faça faculdade e que seja uma boa faculdade. Então, é lógico que dentro da nossa bolha, voltando a dizer, né, Sim. sobre esse aspecto social. Mas assim, isso é um marco. Aí, tipo, já fez uma PUC Campinas, já dá uma relaxadinha, entendeu? Porque agora vai ficar até arrumar uma namorada, vai demorar. Então, esse suspense faz a mãe e o pai ficarem em expectativa desse ninho vazio. Eu acho que deve ser pior do que 18 e acabou, porque aí você se programa. Vou fazer um adendo. Eu disse que a adolescência nos preparava pro ninho vazio. Os namoros também. Porque filho, quando começa a namorar, larga a mãe de um jeito. É verdade. Porque é isso. O filho, acho que filha, mãe e pai. Mas você quando passa começou a viver- namorar, você queria ficar com a sua mãe? Não, você passa. Esse é um exercício que eu faço. Toda vez que eu vou sentir algo de dor com relação ao meu filho, eu fico tentando me colocar na idade dele, lembrar isso. de Nossa, como isso eu é- era, pra falar assim, não, eu amava muito a minha mãe, muito, muito, mas eu agi pior do que ele, entendeu? Nesse sentido. E esse exercício que você faz É ótimo. uma bênção pro seu filho. É, sem dúvida. É uma bênção, porque assim... Libera ele, né? Exatamente. Você... Ai, tô acertando! Tá aceitando! E assim, Faz aplausos aí, Felipe. e olha só, e nesse exercício, automaticamente você sabe, pera, deu certo. É isso. Ah, eu Passei sei. um perrenguinho aqui, dei uma rebolada ali, mas tô aqui. Ah, tá. Deu certo comigo. Com ele Exatamente. eu ainda não sei. E aí, não. Não, com Mas ele, você, com você, certeza você deu. inconscientemente tem uma linha ali que te puxa e diz, espera, se eu, que fiz tudo daquele jeito, mudei de estado, já comecei queimando a largada, como dizem por aí, fiz tudo ao mesmo tempo, saí de casa, mudei de estado, comecei uma profissão, tudo ao mesmo tempo, e deu certo, peraí, eu que tô dando apoio aqui, que já é uma criança diferente, porque veio criada não como a sua mãe te criou, já vem melhorada, porque você já Será? tentou exatamente. não Não sei se errar. vem melhorada. Aí que tá. Eu fui criada muito como, talvez, os nórdicos. Com mais... Se vira. Vai, né? vai. Se vira com a casa, se vira com não sei o quê, se vira. Eu tive muito mais responsabilidade mais cedo. Com trabalho, com estudo. A minha preocupação hoje é... Eu falo que preocupação de mãe são duas preocupações. Uma, criar um ser de bem. Aham. Um coração bom, que não vai fazer mal pros outros, que vai acrescentar na vida. Isso eu já check.
Eu acho que os meninos sabem. Mas a outra questão é a responsabilidade. Será que ele vai dar conta de ser? Isso eu já não sei. Hoje eu Vai. Hoje, com um adolescente de 17 anos, não dará. Mas ele vai. Essa criança nasceu num outro mundo, Exato. com outro tipo de tecnologia, com Sim, tudo. Então já sim. não pode ser Não calçar vai mesmo, igual. não vai Não. mesmo. Mas Com eu acho que certeza. também ela tem um outro ferramental que você não tinha. Então pode ser que ela dê soluções que você não espere, entendeu? Sim. Eu parto do pressuposto de que o fato dela ter sido criada numa bolha, num condomínio, parece que ela não vai saber interagir fora desse condomínio, Exato. vamos dizer assim, Esse né? é o Partindo medo, desse né? pressuposto. Esse é o medo. Mas todo mundo foi. Exato. Interagir, eu acho que eles interagem Não, eu digo- perfeitamente. A minha questão não é nem assim, será que ele vai trabalhar? Porque essa geração também tá com a que nossa vai? bolha. Como é que vai Ai, viver, deixa, amor? gente, esquece. Como é que vai viver, gente? Não, pode compartilhar, porque eu tenho certeza que outras mães que estão assistindo a gente compartilham dessa mesma... Isso é a essa dor do mesma ninho angústia vazio, assim, eu acho. que você. Minha mãe não teve essa preocupação. Por exemplo, quando eu saí de casa, eu sabia que eu só sairia de casa se eu tivesse trabalho e me mantivesse fora de casa. Não tivesse? Claro. É. Sim. Por quê? Porque minha mãe não tinha dinheiro pra me manter fora. Então é assim, eu saía sabendo, eu vou sair, mas não posso pedir um centavo. E feito, nunca pedi um centavo pra eles, dei conta. Agora, Como Hermínia, você falou que eu dou a base, será que o meu filho vai correr atrás das coisas dele como eu corri? É nesse sentido. Como você não. Como eu não, Mesmo é verdade, porque não você vai já mesmo. deu outras condições de Não vida vai. pra Mas será que eles. ele vai dar conta? Vai, porque tem que dar. Eu acho que se criar uma Cris, necessidade. Mas eu acho que aí que você tá. acha, sinceramente, que a sua mãe não fez essa pergunta pra ela? Será? Ah, Em algum momento talvez Lógico, diferente de lógico, você, porque, talvez assim, menos você- louca, Não, lógico que ela fez. mas fez, com certeza. Fez na saída da sua irmã, fez vista os sapatos dela, criou uma filha numa cidade, você foi criada no interior de Minas, não é? Numa cidade pequena, e aí de repente essa filha saiu pra ser uma profissional, que já é difícil pra uma mulher, pra ela ver isso, enxergar isso, devia ser com essa lente mais machista ainda, numa cidade estranha. Tudo que podia te acontecer. que ela pensou Por favor, nisso? Cris, qualquer mãe. Com certeza. Como que é? Ser mãe é ter dor, não é? Como que era a frase É que eu falei? padecer no paraíso? É padecer no... mas, Cris, assim, agora Então você... minha mãe não mostrava mesmo o que ela Não. sentia, Sim. cara. Talvez você estivesse na angústia de sair e não olhar pra trás e não tenha percebido a dor da sua mãe. Pode ser. Eu confio mais Não, que... não acho que nem angústia de sair, porque eu não senti angústia não, mas por eu sair. vou e não posso olhar pra trás. Foi bem isso mesmo. Mas fui feliz. Adoro minha mãe, mas nossa, como eu amei. Nós vamos viver voltar sozinha. aqui daqui a pouco dizer que esse filho jovem adulto passou numa universidade fora e que a Cris está contente e que ele está mais contente ainda. É Escreve isso aí. E que ela não vai querer que ele volte Ai, não, acho difícil isso. hoje. Mas assim, uma opinião pessoal, não precisa colocar isso no vídeo. Como mãe de menino é Louca. complicada. Eu acho que eu não sou típica de menino, não, sabia? Cris, é igualzinho a frase da minha irmã, eu tô vendo assim. ó. É. Complicado em que Loucas. sentido? Porque o menino, ele se espelha na mãe, ele é seu companheiro. As coisas que ele faz para te agradar. Eu não acho que tem isso com os meninos. E por isso. as meninas competem como Eles não querem fêmeas com as agradar. mães. Assim, eles não querem me agradar. Eles queriam me agradar quando eram crianças. Agora, não querem Não, me eles agradar. querem quando eles querem alguma coisa. É verdade, tudo Porque fica interesseiro. tudo interesseiro. Até uma certa idade, tudo interesse. Cara, o Felipe vai passar a semana com o pai, sei lá. Só lembra de ligar pra mim quando é pra pedir alguma coisa. Não lembra. Eu falo isso com ele. Você não liga pra falar assim, oi mãe, tudo bem? Como é que foi seu dia? O que você fez? Não existe mais essa conversa. O mais novo ainda rola de, oi mãe, Mas tô com depois saudade. passa um tempo e aí meu filho, ele manda mensagens contando coisas e tudo mais. E aí que eu ia dizer também que essa nova geração, ela já vive diferente do que a gente viveu. A gente não pode, como você disse, essa frase, não pode usar o calçado, Não, o mesmo não, calçado, não né? pode, não Felipe às vezes manda É outro... fotos pra mim, o vídeo dele com a Malu no final de semana, eles fazendo coisas que eu e o Rô a gente não faria. E eles, como um novo casal de uma nova geração, eles fazem. Então às vezes eles passam o final de semana inteiro embaixo da coberta jogando videogame, por exemplo. Então, mas aí eu acho que Entendeu? essa seja a melhor forma de você ter um ninho vazio. Mantendo o vínculo. Ah, claro. Porque sem é isso, dúvida. assim, Não, o mas problema... esse vínculo, ele tem que existir, gente. Não, mas na essa verdade você não... ruptura de um mês que eu fiquei sem conversar com meu filho pra ele também se restabelecer e a gente... Isso é uma coisa passageira, mas eu acho que a gente vai reestabelecendo como é que vão ser os contatos. As relações. Não, relações, e assim, né? gente, a gente é latino. Você nunca vai deixar. Imagina, a gente não jamais. deixa nem os nossos amigos, gente.
A gente tem ciúmes dos nossos amigos, vamos ser sinceros. Sim. Então, assim, a gente é assim. Eu tenho ciúme do meu filho ainda. Quando eu digo Claro que que eu tenho. Eu vou ter sempre também. Mas quando eu digo que o núcleo... Ele pensa que não, mas eu tenho. Mas quando eu digo que o núcleo tem que ser, né, o casal que se formou ou a família que se formou e se estabeleceu, esse entorno vai continuar, Cris, porque ele foi até os 20. Exatamente, é isso. Seu filho. Ele é o Felipe solteiro. Ele vai ser meu filho para Sim, mas ele... Mas você percebe que... Filhinho Não, da mamãe. não é. Imagina. ele foi até os 20, ele soube fazer essa escola. Aí ele vai ser outra coisa, mas ele vai continuar com essa bagagem dessa escola. A não ser que exista uma ruptura ruim. Sim. Mas é porque tem pessoas que têm que... E aí eu não posso nem falar isso pra ele não ouvir. Por exemplo, a gente Ele não é assiste diferente. a gente, ele não amor. assiste a O gente. meu assiste porque edita. Senão não assistiria também. Minha irmã ficou em torno da minha mãe. Eu saí, mas eu não quero que meu filho siga o meu exemplo. Nesse sentido, ele pode sair, mas eu quero que ele mantenha o vínculo. Eu sou uma pessoa mais largada. Também fui, entendeu? Eu não fui a filha que ficava ligando pra mãe todos os dias pra contar como é que tava a vida dela. Eu não tenho entendimento de psicologia pra dar essa opinião, mas eu vou dar essa opinião aqui desse pequeno micro-universo. A Cris disse pra mim que a irmã, que ela chorou com a saída da irmã e que mudou toda essa situação e que o mais velho nunca liga pro mais novo. Ela acabou de dizer pra mim que esse mais velho é o que orbita a família. A minha irmã mais velha também sofreu pra sair de casa. Eu, segunda, fui com as minhas asinhas. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu com o exemplo da nossa irmã mais velha. Exato. Ai, que Então, Acabamos de linda. falar disso, né? Que a gente aprende com os exemplos. Exatamente, e ela acabou, eu quis dizer isso porque assim, não, porque eu sou desapegada, mas o irmão mais velho nunca liga pro mais novo. Será, Cris? São sempre os irmãos mais velhos nesses dois casos que estão rondando e as irmãs que têm as asinhas e vão. Porque eu também, Verdade. no começo... Não pensei nesse parâmetro, não. No começo da minha saída de casa, eu ainda exercia a profissão de publicidade e como eu trabalhei, ainda estando em casa em publicidade, porque eu já era pós-graduada, no caso, eu tinha essa rotina e minha mãe sempre respeitou a minha rotina, sabendo que naquele período eu não conseguiria falar com ela. Eu faço algumas ligações, mas a minha irmã vai até a minha mãe algumas vezes na semana. Então, a gente conversa. Quando eu posso, eu passo lá. Mas ela entende que cada dedo da mão é diferente Sim. e que ela precisa de todos. E eu, como filho mais velho, nesse outro lado do ninho vazio, eu sei que minha mãe deve ter sofrido, mas eu me lembro quando eu fui pela primeira vez fazer uma compra pra minha casa, eu senti muita dor no coração, porque eu tava comprando pra minha casa e os meus irmãos e a minha mãe. Olha culpa, que... Entendeu? Nossa, que... Então tem o contraponto também. Também. Eu lembro que eu cheguei com as compras em casa, na hora de tirar a coisa da sacola, eu chorei assim, pensando... Gente, eu preciso comprar pra eles também. Olha que, E hoje eu faço que isso com o sensação. shopper. E aí eu vou dizer que a minha irmã mais velha, quando eu me mudei pro apartamento do agora meu marido, ela foi organizar a cozinha, porque aonde a minha irmã vai cozinhar? Olha isso, tá vendo? que O irmão mais velho tem cuidado. isso, sim. Eu pensava, porque os meus irmãos mais novos... Primeiro que ela queria olhar, que eu bem sei, Sim. que ela queria julgar. Vai dar Xeretar. certo, deixa eu ver Sim. isso aqui, vai passar frio. Coisa de irmã mais velha. Tem né? toalha. Oh, eu lembrei de uma coisa, eu não fui o primeiro a sair, não. A minha irmã, que é a mais nova que eu, mais velha do que os outros, ela saiu primeiro que eu, ela casou mais nova. E eu saí depois dela. Uhum. Só que aí tinha a Jéssica e o Gabriel que ainda eram pequeno Pequenos. e adolescente. Então eu sentia por eles também. Porque... Parecia que eu tava abandonando eles. Entendeu? Mas eu acho que a gente vai ter sempre essa... Tanto o que fica com o ninho vazio quanto o que sai do ninho vai ter uma percepção de que houve uma ruptura nesse lance familiar que pra gente é tão sagrado, né? É. Que é tão É isso. E importante, há ruptura né? de fato. Há Da convivência. É do dia a dia, Do né? dia Você a não dia. sabe, E na né? verdade há uma mudança de status, como a gente disse no começo, né? Naquele momento você passa a ter a sua casa, você passa a ter a sua vida além da vida dos seus pais. E aí sim que eu acho que a sabedoria que traz isso, depois de um tempo, que você passa a ver aquele outro núcleo familiar como seu núcleo. E a sua família foi aquele que começou. Você em algum momento, desculpa querido, mas você não vai ser o núcleo principal Eu sei. dos seus filhos. Não, já percebi. Eu tô sendo isso. descolada para núcleo das minhas sobrinhas que já me largaram, me substituíram. Laís e Júlia. Se vocês assistirem esse vídeo, fica Eu não vou aqui o assistir protesto. também. Eu vou mandar esse recorte pras duas. Eu acho que a conclusão é de que o ninho vazio, ele é mais espaçoso.
E você, o Felipe brincou, quando ele veio aqui em casa, logo que ele mudou, a gente já tinha transformado o quarto dele num closet pra gente. Pra não correr o risco de voltar. Mentira, é brincadeira isso, mas é isso. A gente se viu numa nova configuração espacial da nossa casa. Sim, Sem dúvida, Mesmo, sem dúvida. né? Sim. Então, muda tudo, muda absolutamente. tudo. A mecânica Isso total. Assim, é né? muito positivo. Apesar de você achar e de ter a dor, sim, não tô desmerecendo essa dor, é muito positivo você olhar pra essa nova fase da vida e o que você faz com isso? E o que você diria então daquelas famílias que mantêm os quartos intactos? Loucas. Precisa fazer terapia. É uma coisa complicada porque aí eu chego num ponto que é espacial. Se esse adolescência, jovem adulto saiu, ele não vai ter a possibilidade de ter um espaço tão grande, talvez ele deixe algumas coisas pra trás, como, por exemplo, o álbum de formatura da 8ª série. Sim, ótimo, Tá? colocação. Mãe, desculpa aí. Super desculpa. Então, assim, maleiros vão pertencer aos filhos por mais tempo, porque, afinal de contas, espacialmente a gente vai demorar pra ter a nossa casa. E talvez a gente já tenha que abrir os nossos maleiros quando a gente tiver a nossa casa e não vai dar pra pegar o álbum de qualquer jeito. O Felipe deixou umas caixas organizadoras com as coisas de infância dele. Pergunta se ele quer levar pra casa dele. É, então. Tá aqui quer. ainda. E o que Tá o pai aqui, faz tá lá com no- isso? Vira entulho. Vira entulho, tá lá no quartinho. O ninho lá de nunca vai fora. ficar vazio, gente, esquece. Ou o filho vai embora, fica os entulhos, né? E eu acho que com o tempo os filhos acabam voltando, ocupando novos espaços Exatamente. nessa Exatamente. configuração. Felipe e Malu agora estão criando e entendendo essa nova família deles. Que já mandou uma mensagem e disse: você vai ser só avô de pets mesmo. Os meus gatos. Não quero ter filhos, eu e Malu decidimos que não queremos ter filhos. Pode ser que mude isso, pode ser que não mude. Tá te expondo aqui. Mas, Fê. mas é verdade. Não, mas- E ele não tem problema com isso. Na verdade, é eles descobrindo essa configuração da nova família, que é o núcleo Exatamente, deles, né? exatamente. E a gente vai estar aqui. E o Sim. filho? O sangue latino, a gente vai continuar. A gente só precisa falar dessa dor mais, dividir. Pra elaborar, né? Dividir, porque eu acho que conforme a gente fala alto, a gente se escuta. Eu acho isso um exercício ótimo. Ótimo. Porque você pode dividir isso com alguém que vai te dar uma sacada e falar, ó, para com isso. Porque... Para que tá louca. Ou muda isso aqui, vai ter um hobby, ou de Vai repente fazer- pegar você vai em fazer casa musculação. e fazer companhia pra você e passar a tarde, várias tardes com você, e aí você redescobre que você tem esse espaço de tempo. Você vai descobrir Então, novos. primeiro, conversar, eu acho interessante, inclusive, muito obrigado pelo tema. Espero que eu tenha correspondido, embora não seja, né? Eu Não tem lugar de fala. não tenha tanto lugar de fala, quer dizer, nenhum lugar de fala. Não, mas eu assim, acho que você você tem um lugar de largou- fala num contraponto, que é super importante numa conversa. E também de olhar né? vocês. Porque Sim. eu percebo, quando eu tô olhando vocês, eu falo, gente, eu entendo o que vocês estão. Eu entendo, Sim. porque é muito latino isso. Ela deve pensar assim Muito também, latino. ainda bem que eu fiz a escolha certa. Mas com certeza. Imagina eu nessa fase viajando o mundo e ia estar pensando no ninho vazio, tô E a louca. Cris é uma pessoa super ponderada. Eu, desde que conheço ela há alguns anos, eu posso dizer, é uma pessoa que pondera um assunto. É. E ela não se escuta falando. Eu escuto, eu escuto. Mas assim, Escuta eu agora. não consigo perceber, assim, eu percebo que você tá aqui, mas você fala, você sente essa dor, isso tá muito latente em você, mas nem você concorda com você, você queria não É porque concordar. são muitas dentro de mim, às É. vezes elas se confundem aqui dentro, né? Tem a carente, tem a largada, que é isso, eu também... O Felipe outro dia falou uma frase pra mim, não é pra colocar isso não, mas assim, Pois sim. ele virou pra mim falou assim, eu tenho vontade de morar fora. Ele nunca tinha falado. Na hora que ele falou assim, eu falei assim, opa, nunca, não sabia disso. Ele falou assim, eu tenho vontade de morar fora, como você também fez. E me colocar como exemplo. E eu falei assim, ai, não faz tudo que eu fiz, não, filho. Não, por tudo favor. não. Porque eu brinco com eles, porque assim, quando eu tinha 18, aliás, antes de ter 18, eu falava, não vejo a hora de fazer 18 anos e sair dessa casa. Nas minhas brigas em casa, eu jogava muito isso na cara da minha mãe. Eu falei assim, tadinha da minha mãe, eu não queria que os meninos falassem dessa forma comigo, né? E nunca falaram. E eu sempre achei assim, é a geração que vai ficar em casa, a geração da nossa bolha, que vai ficar em casa. Também não quero, não. Mas aí ele veio com essa história, eu quero ter a minha casa igual você quis ter. E eu... Opa. É isso. E que bom, é ser saudável, né? Ô, você é saudável. Que Olha, queira. já tá fazendo prato, gente. Tô fazendo prato, gatinho, ó. Continua cheiroso. Tá, querida. Agora vai ficar mais cheiroso ainda, ó. Ai, que bonitinho. E tudo da horta.
Da horta. Opa, E caiu. da Shopper. Da Horta e da Shopper, claro. Muito obrigada. Espero que você goste. Feito com muito amor e conversa pra você. E cheiro E bom. prosa. Vamos sentar lá. Vamos lá. Sabor Amor, e o prosa. seu também. Ah, meu, tá pronto? Ah, achei que você tinha feito só pra ela. Não, amor. Gente, eu falo brincando, tá? Não sou assim, não. É sim. Sou não. E a gente encerra esse Sabor em Verso e Prosa comendo, claro, né? Está super cheiroso. Espero ter correspondido, embora não tenha lugar de fala. Tentei dar o contraponto aí do assunto. Maravilhosa. O assunto fluiu. Eu acho que alguma informação útil vai sair dessa Com conversa. Sem certeza. dúvida. Com Algumas certeza. inúteis também, tá, gente? Porque bater Faz papo é isso mesmo. É isso, bater papo, a gente fala sobre tudo e aí a gente vai extraindo as melhores informações, né? Lembrando que a receita que a gente nem tocou no assunto quase vai estar na descrição desse vídeo. Toda detalhada, não é, Daniel? Detalhadíssima. O canal da Marta também, link pra vocês irem pra lá. Vou colocar também os links dos vídeos que a gente já gravou com ela. Vai estar Na tudo casa aqui. dela, se você tá chegando aqui agora e não conhece a Marta ainda, você vai ver a casa dela linda, cheia de coisas super mirabolantes. Vai passear com o olhar desses dois na minha casa, que é super divertido o vídeo, sério. Uma delícia. Não, ela é maravilhosa. A gente foi também no Ferro Velho com ela. Sim, Tem muita verdade, dica legal verdade. pra colocar em prática os garimpos que a gente faz pela vida. Isso aí. A gente Não espera é? que você tenha amado esse vídeo. Deixa aqui nos comentários. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.